Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora vamos falar sobre algo fundamental nos tempos em que vivemos. Cultura de paz. Comigo no estúdio está o coordenador do Núcleo de Educação para a Paz da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o professor Ney Salles Júnior. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Muito obrigado, Ney. Eu que agradeço a possibilidade de dialogar com vocês. Professor, eu vou pedir que o senhor venha em outras ocasiões, nos próximos meses, para que a gente tente repassar para as pessoas essa mensagem que é fundamental na construção de uma sociedade mais equilibrada. Nós temos, como povo, uma imagem lá fora, acho que isso acabou sendo modificado de maneira negativa com a passagem do tempo, a imagem lá fora de um povo pacífico, de um povo caloroso, de um povo receptivo. Mas a verdade é que a nossa história sempre foi uma história de conflitos e nós não soubemos lidar com o nosso passado da maneira mais adequada. E esses conflitos, eles foram internalizados pela população, pelo menos do ponto de vista cultural, dá essa sensação. E hoje nós enfrentamos uma situação absurda nas redes sociais. Tivemos o episódio do candidato Jair Bolsonaro sendo esfaqueado e daí na sequência o professor de capoeira, o mestre de capoeira de Salvador, sendo assassinado com 12 facadas, por questões políticas, né? Questões que você tem, como diz o termo, política, discutir, mas jamais chegar nesse estágio de selvageria, né? Professor, o que é a cultura da paz e como que ela pode ajudar o país nesse momento? Bem, Ney, eu vejo que uma questão importante nessa definição é que quando se fala em paz, as pessoas têm uma ideia mais de senso comum de uma harmonia onde não haja nenhuma diferença. Esse conceito já não serve para o século XX nem para o século XXI. Né? Hoje se fala muito que o processo de construção de paz, ele passa muito pelo entendimento do contexto, por exemplo, os contextos violentos. Ele não nega os conflitos, ou seja, as diferenças, a diversidade, e ele realmente quer construir uma noção de não violência a partir desse contexto, né? Então, me parece que uma coisa que fala muito alto nesse momento é a ideia de que não é possível discutir, ou que alguém tenha que vencer a discussão a qualquer custo, nem que esse custo seja o da violência. Por exemplo, a gente costuma dizer assim, normalmente a partir do conflito você pode dialogar e encontrar pontos comuns, ou você pode sufocar esse conflito a partir da violência. Uma relação, por exemplo, né, duas pessoas começam a discutir e daí a possibilidade de dialogar e tentar encontrar os pontos comuns, ou realmente partir para a agressão e para a violência. O que a gente está vivenciando isso agora, né, tanto fisicamente quanto nas redes sociais, é justamente isso. Ninguém quer perder a discussão, nem que tenha que ganhar essa discussão no grito, na truculência e na violência. Pois bem, a convivência com aquilo que é diferente é estimulado pela cultura de paz? Exatamente, Ney. Veja, a discussão sobre a ideia de cultura de paz está sentada muito nessa ideia do respeito fundamental às diferenças e à diversidade. Então, é inegável você pensar que nas últimas décadas, principalmente nas 15 anos para cá, a gente tem um avanço, né, de movimentos sociais, de pessoas que antes estavam muito à margem da sociedade. Quando você traz isso, você acelera essa discussão sobre diversidade. Isso gera, para muitas pessoas, também estava tão bom quando era só de um determinado jeito, agora o mundo está cada vez mais plural, cada vez mais diverso. Então, o exercício de aceitação, de entendimento, de diálogo a partir das diferenças, porque daí veja uma questão importante. Você pega lá, especificamente, embora não sejam os apoiadores do Partido dos Trabalhadores ou os apoiadores do Partido Social Liberal, né, que são as duas pontas hoje. Você diz assim, afinal, o que eles querem? Eles querem um país com mais emprego, uma economia melhor, né, com menos violência, etc. Tal. Quer dizer, então no final das contas a gente combina em várias coisas. A maneira de encontrar esse caminho é diferente. Agora, a gente tem que dialogar sobre isso. Tem uma questão importante, Ney. No futebol, o Brasil é um país que gosta muito de futebol, né? Você já deve ter visto, no final de semana, algum programa esportivo, onde os apresentadores, comentaristas ficam discutindo se foi impedimento ou não foi naquele lance, né? Sim. Tem um monte de câmera, tá vendo, e daí normalmente quem torce para um determinado time vai dizer assim, não foi impedimento.
O outro vai dizer, foi mesmo tendo um monte de câmera. Então a gente está transferindo um pouco dessa cultura assim para o nosso fla-flu sobre política, sobre temas importantes, sobre economia, sobre pobreza, miséria, sobre liberdade, transferindo isso como se fosse assim, alguns pequenos argumentos dessem conta disso. Daí nisso que vai gerando o processo de violência, de intransigência, de intolerância. Uhum. A cultura de paz passa pelo conhecimento do assunto que é discutido, ou seja, é importante que as pessoas estudem aquilo que estão falando? Fundamentalmente, Ney. E o que a gente diz que você pode até não dominar profundamente determinados temas, que a gente está vivendo, né? É muito complexo discutir país, mas você deve pelo menos ter o bom senso no sentido de entender que são questões complexas, que as coisas não são resolvidas, como se fala muito hoje, de maneira tão simples. Mas se pega a questão da violência, que é um dos polos na discussão da cultura de paz. A questão da violência é muito complexa. Envolve essa violência direta, que a gente está falando aqui, mas envolve uma violência estrutural, né? Que é a questão de como que o país lida com a pobreza, com a miséria, com a distribuição de renda. Então, essas coisas são profundas. E essa discussão é importante que está ficando de lado, porque daí as pessoas escutam uma coisa, a gente está vivendo muito isso, fake news, né? Essa eleição é a eleição das fake news. Já fomos alertados por conta do que aconteceu nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil está se reproduzindo. Então, quer dizer, quando você começa a entender que há uma complexidade para pensar economia, pensar violência, pensar educação, pensar em saúde, e que a gente pode começar a olhar esse caminho mais ou menos juntos, apesar de polos opostos de voto, a gente começa a ter mais consciência e discutir o país. Né? E não discutir, eu vou ganhar a eleição, você vai ganhar a eleição, porque não é jogo de futebol. Não é lazer, não é né? Quer dizer, é uma coisa importante para todos. Uhum. Professor, quais são os mecanismos usados para tentar... Eu gostaria que o senhor tentasse passar essas técnicas para as pessoas, pelo menos algumas delas agora nesse fim de bloco, né? Quais são as técnicas utilizadas pelos especialistas para estimular pessoas que tenham diferenças a construírem uma cultura de paz? Eu sei que isso vem dando certo nas escolas de Ponta Grossa, por exemplo, onde o senhor atua como coordenador da educação para a paz. Não necessariamente não atuo diretamente na prefeitura, mas no trabalho com formação de professores, né? E nessa discussão, uma coisa que é muito importante, a gente costuma dizer que são 4 palavras fundamentais no processo de relações humanas, que é olhar para o outro com mais qualidade, ouvir com mais qualidade, falar com mais qualidade e sentir com mais qualidade. Ou seja, eu preciso perceber e começar a criar um laço de empatia com o outro. Entender que o outro também é um ser humano, que também tem suas ideias, tem seu comportamento. Preciso escutar mais, ouvir com mais atenção o que o outro quer dizer, para poder entender um pouco os argumentos dele. Depois disso, falar com o outro, não no enfrentamento, mas numa linguagem construtiva. O que você tem no discurso? Porque não é nunca contra o outro, Ney. Acho que essa é uma questão importante. As pessoas, e daí aquilo que a gente fala, você está em família. Daí você briga no grupo do WhatsApp, você sai do grupo, você estraga o Natal com a família, por uma coisa que você deve pensar junto, que na verdade é o futuro do país. Então, ouvir com qualidade, falar com qualidade e sentir com qualidade. Sentir quer dizer assim, olha, no final das contas, apesar das diferenças, a gente está junto aqui. A eleição vai passar. O que fica, e daí, na minha perspectiva, é muito importante ter um segundo turno para a gente discutir esses temas. Não só temas especificamente da campanha, mas discutir, afinal, o que a gente pensa com democracia, o que a gente pensa sobre relações humanas. Né? Então, é importante que a gente discuta sobre isso, independente, Ney, do resultado da eleição. É qualificar argumento. Tem um ditado que eu aprendi, ele é popular, que diz assim, quando acabam os argumentos, começam os xingamentos. É um ditado popular, mas que serve para a gente pensar muito. Ou seja, se eu não tenho muito argumento, é mais fácil eu começar a agredir o outro. Então, talvez se a gente começar a melhorar um pouco mais o argumento, né? Sair só da fake news, do meu time, né? Do meu partido, começar a olhar um pouco mais o país, olhar os problemas do país, a gente talvez avance um pouco, né? Uhum. Bem, quando o senhor fala em falar com qualidade, obviamente, para falar com qualidade eu preciso ouvir primeiro, eu preciso ler primeiro. Então, nós temos muito material bom no Google e para fugirmos das informações incorretas é importante prestar atenção nas fontes também, não é, professor?
Exato. Ou seja, as fontes têm que ser, pelo menos, como eu posso dizer, adequadas à pesquisa, né? Um veículo de comunicação grande e sério, universidades, sites respeitados. Seria mais ou menos isso? Isso. E daí, né, se tratando de redes sociais, isso é bem importante, porque eu acredito que boa parte das pessoas que estão nas redes sociais utilizam, elas sabem que precisa tomar cuidado com a informação. Então, quando elas repassam alguma informação, mesmo duvidosa, já é um ato ali de gerar alguma coisa para fortalecer, né, o seu lado, o seu time. Isso também é um princípio ético fundamental que a pessoa precisa pensar, né? Porque o fato de você realmente vincular alguma coisa, e daí uma questão importante, né, que é o seguinte, no final das contas, quando você diz assim, o representante maior, quer dizer, que é o candidato a presidente de um partido, do outro, ele tem no mínimo, uma corresponsabilidade, se não uma grande responsabilidade naquilo que ele fala. Porque é uma palavra que está sendo colocada para milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas. Então, o cuidado na maneira de colocar o discurso, de colocar as palavras, ele faz muita diferença nesse sentido. É o que está gerando esse processo todo, né? Independente do teor das ideias, não é essa a questão, mas a maneira como é colocado. Né? Quer dizer, quando se enfatiza muito, e isso tem acontecido, né, de maneira geral, se enfatiza muito, né, que a culpa é do outro e não como que a gente constrói, a gente sempre vai estar... Então, no final das contas, a questão o Brasil é um país violento, se pegar por todas as taxas mundiais de violência, um dos países mais violentos do mundo, é justamente pelo processo de intolerância. Então, o que a gente está vendo nesse período de eleição é só mais um desdobramento das múltiplas violências de uma cultura que não sabe dialogar ainda, não tem tolerância, embora aquilo que você falou no início, né, país pacífico, etc. Tal, mas por dentro, né, a gente está ainda muito raivoso, muito ódio, e principalmente aquela ideia assim, o meu lado tem que vencer a qualquer custo, e não, a gente precisa construir processos coletivos, né, que o país é de todos, né? Exato. Professor Ney Salles Júnior, coordenador do Núcleo de Educação para a Paz da Universidade Estadual de Ponta Grossa, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.